Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Estão bem felizes? Eu espero que estejam. Estão bem? Espero que estejam também. A prof está bem, então se estamos ambos bem, vamos para mais uma aula no plano cartesiano? Bora lá aprender mais um pouquinho de gráfico? É muito legal o gráfico, gente. Você consegue transformar todos aqueles números e aquelas letras numa imagem. É fantástico, né? Ah, eu acho. Vamos lá? Nossos objetivos: representar graficamente uma função afim, é aquela história, né? Transformar num desenho uma expressão algébrica. Identificar características de uma função afim algébrica e graficamente, ok? Vamos lá? Vamos pensar. Fotos e imagens sempre ajudam no entendimento de algumas situações. Concordam comigo? Sim, a imagem ela clareia tudo, né? Como podemos usar esse princípio em funções afim? Vamos tentar ligar cara crachá aqui? Vamos? Gráfico da função afim. Então vamos pensar um pouquinho. Uma função pode ser representada graficamente utilizando um sistema de coordenadas cartesianas. Através dessa representação, podemos analisar características específicas da função ali representada. Para isso, vamos relembrar o plano cartesiano. Quem que é esse carinha, né? O plano cartesiano nada mais é do que um eixo ordenado, né? Eu tenho o eixo X, que é horizontal, e o eixo Y, que é vertical, formando 90 graus aqui, né? Então, os dois são perpendiculares. Então, eles se cruzam no ponto 0, 0. Então, esse ponto de cruzamento aqui, ele denomina 0, 0. 0 para X e 0 para Y. Serve para quê, gente? Para localização de pontos, né? Então, eu tenho alguns pontos aqui representados, ó, um verdinho no primeiro quadrante, um vermelho no segundo, um azul, ou é azul mesmo, no terceiro e um roxo no quarto quadrante. Tá aqui o ponto, ó. Qual é a coordenada dele? Aí a leitura se faz primeiro para X, 3, depois para o eixo Y, menos 3, ok? Então, é um par ordenado. Se você trocar a ordem, você muda o ponto. Então, não me venha com essa, eu só troquei a ordem ali. Muda tudo, ó. Por exemplo, menos 3 e 3 estaria aqui, ó, menos 3 e 3. Olha a diferença, olha a distância. Então, não é só trocar, por isso que ele é um par ordenado, tem uma ordem, tá bom? E os quadrantes obedecem os sinais da reta numérica. Então, no primeiro quadrante, todo mundo é positivo, no terceiro, todo mundo é negativo. E no segundo e no quarto, se invertem os sinais. Deu para dar uma lembrada? Deu? Gráfico da função afim. Para melhor entender o significado de uma representação gráfica da função afim, organize alguns valores numa tabela. Então, a gente gosta de tabela. Tabela também é muito visual, né? Então, ajuda a gente a entender. X são os valores que você vai fornecer, são os valores do domínio. Como o domínio normalmente é real, qualquer valor que passe pela sua cabecinha, você pode colocar aqui. Claro que você vai facilitar a sua vida, né? Vai pegar os números mais fáceis possíveis. 0, 1, 2, né? Às vezes um negativo. Você não vai pegar decimal e nem raiz, mas nada te impede. O Y são os valores calculados, é a imagem, é o que sai da máquina, é o resultado da conta, tá bom? E os XY são os valores do par ordenado, onde X é o primeiro, Y é o segundo, nesta ordem, ok? Gráfico da função afim. Então, vamos ver essa função específica aqui, ó. Y igual a 2x mais 1. O que é isso, meu Deus do céu? Então, nós vamos atribuir valores a x. Então, aqui, chutei o 0, 1 e 2, molezinha, né? E também chutei o menos 1 e menos 2 para ver o que acontece um pouco antes, lá na parte negativa do eixo x, tá bom? O que eu faço? Substituo esses valores aqui, ó, gente, de 1 por 1. Olha o primeiro. Menos 2. Então, você vai copiar exatamente essa função, tira a letrinha, joga ela fora, põe o número no lugar. Então, quando eu tenho um número grudado com letra, no meio eu tenho uma conta. Você lembra disso? Sim, é uma multiplicação, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes o x que você chutou mais 1. Primeira multiplicação e depois a adição. 2 vezes menos 2, menos 4. Aí sim, menos 4 mais 1, menos 3. E eu tenho par ordenado aqui, né? O menos 2 que eu chutei e o menos 3 que foi o resultado da conta. E assim nós temos para cada um dos valores. Olha o 0 aqui, né? 2 vezes 0 mais 1.
0 mais 1, saiu o 1 ali como imagem, tá bom? E assim a gente faz para cada um dos valores. Bem devagar para não errar, porque são continhas bem fáceis, tá bom? Mas faz devagar para não se embolar aí, tá bom? Então agora eu localizo os pontos. Se eu tenho os pontos, olha aqui, ó, você pode dar nome a eles ou não, tanto faz. E anotar eles no plano cartesiano. Então olha aqui, ó, menos 2 e menos 3. Menos 2 para x, tá aqui. Menos 3 para y. O y negativo está para baixo, ó. Então está aqui o primeiro ponto, ó, o ponto A, certo? O segundo ponto, menos 1 e menos 1. Menos 1 para x, menos 1 para y. Tá aqui anotadinho. O ponto C tem 0, então significa que vai ficar em cima do 1 do eixo que ele representa. Se ele está no segundo lugar, é o eixo Y. Em cima do 1 do eixo Y. 1 e 3 está aqui e 2 e 5. Repare que o que aconteceu? Eles ficaram alinhados. Então, olha ali, ó. Primeiro a gente usa de ter essas linhas pontilhadas para você conseguir encontrar o ponto, tá bom? Se você conseguir ali visualmente encontrar sem elas, você dispensa elas. Caso contrário, você usa esses pontilhados, tá bom? E agora aqui nós temos esses pontos alinhados. Qual será o gráfico dessa função afim, hein? O gráfico é uma reta. Você vai juntar esses pontos, ok? E é legal porque você vai enxergar que eles estão alinhados, tá bom? Só detalhe, ele não começa no primeiro ponto e não termina no último, porque foram valores que nós atribuímos. Significa que continua lá para cima e continua aqui para baixo, tá bom? Então, ó, lembrando que o gráfico dessa função é uma reta. Ela pode ter qualquer inclinação, mas é uma reta, tá bom? E para isso agora eu tenho o exercício número 1 para você. Vamos ver lá. Um carro se movimenta em velocidade constante, seguindo a sentença matemática, y igual a 3x mais 2. O que significa tudo isso? Em que y representa a posição do carro, o lugar onde ele está, em metros, e no instante x, então x representa o tempo. Em segundos, tá bom? A gente não usa muito essa unidade de velocidade metros por segundo, né? Mas é a unidade oficial no sistema internacional, tá bom? A unidade do carro é quilômetros por hora. Aqui nós usamos metros por segundo. Represente graficamente a posição do carro em função do tempo. Então ele contou uma historinha, ele contextualizou, ele te disse o que era o x, o que era o y, para você entender que existe isso sim na prática. E agora para você montar a função gráfica ali, ó. Qual é o gráfico dessa função, hein? Atribui valores a x, faz a continha, marca os pares ordenados e junta a reta. Faz aí que eu já volto.
E daí, conseguiu fazer? Ficou fácil? Eu acho que ficou. Vamos lá? Então, o que eu preciso fazer? Atribuir valores a x. Olha como eu fui legal aqui, ó. Só valores positivos, né? Mesmo porque não faz sentido ter um tempo negativo, porque aqui é a história da posição do carro e tal. O tempo de menos 5 segundos não faz sentido. Então, atribuir alguns valores, substitui na equação. Então, ó, 3 vezes o número que você chutou, está grudadinho ali, tá? Então, primeiro a multiplicação e depois você soma 2. E nós temos os novos pares ordenados. Respira aí. Se você não chutou esses valores, você vai ter outros pontos. Mas, entretanto, porém, todavia, quando você juntar no gráfico, vai dar a mesma reta na mesma posição da minha, tá bom? Então, ó, marcando os pontos, eu tenho esses aqui, ó. Então, continua para lá e para cá a gente não continua, por quê? Porque na nossa historinha do carro não faz sentido um tempo negativo, tá bom? Então, a gente começa a partir daqui do zero, né? A partir do zero, saiu da onde? Foi para onde? Então, é essa linha ali que é a reta responsável por reger esta função aqui, tá bom? Deu isso a tua? Saiu do 2 e foi embora lá para cima? Ótimo, então está certinho. Um segundo, olha lá, ó, número 2. Sabendo que a forma geral de uma função afim é y igual a x mais b, lembra a forma geral? A e b são números reais, qualquer coisa, né? E que a sua representação gráfica é uma reta, sim, sempre vai ser uma reta. Analise a seguinte situação. Em um mesmo plano cartesiano, represente os gráficos das funções y igual a x mais 3 e g igual a menos x mais 3. As duas no mesmo plano. Consegue? Faz aí que eu já volto.
E daí, conseguiu montar os dois gráficos no mesmo plano cartesiano? É tranquilo, mas na hora de você montar, você faz um de cada vez, tá bom? Senão você acaba misturando os pares ordenados, as contas, os valores que você chutou, e daí acaba dando ruim para esse negócio, tá bom? Então vamos lá, um de cada vez. Por já sabermos que o gráfico de uma função afim é uma reta, muito bem, podemos montar uma tabela. Olha que segredo legal, chave, facilitador para a nossa vida. Uma tabela com apenas dois valores, 2 pontos. Só 2? Só. Por quê? Porque nós sabemos que 2 pontos distintos, diferentes, determinam uma única reta que passa por eles. Isso é um postulado da geometria, né? Dados 2 pontos quaisquer, aqui e aqui, existe uma única reta que passa por eles. Então, se existe uma única reta que passa por esses 2 pontos, eu não preciso ficar calculando 5, 6, 7, 8, 10 pontos. Mas é claro que eu preciso fazer com muita atenção, porque se eu acertar esse ponto, marco esse ponto no plano cartesiano e marco esse, opa, e esse está errado, eu erro tudo. Então assim, se você quiser ter certeza, você calcula um terceiro, porque daí os 3 precisam estar alinhados. Aquele que não estiver alinhado provavelmente pode estar errado alguma continha, tá bom? Mas se você fizer bem tranquilo, bem centradinho, 2 pontos é o que basta para você construir o gráfico de uma função afim, que é uma reta, tá bom? E foi o que eu fiz, né? Já que eu tenho que construir 2 num só exercício, então vamos fazer 2 pontinhos para cada um, ok? Então eu chutei 1 e 2. Olha que fácil, gente. 1 e 2, né? Professor, eu posso sempre chutar 1 e 2 e 0, 1 e 2 e... Posso? Claro que pode. Facilite, por favor, a sua vida, tá bom? Eu facilito a minha aqui, você facilita a sua aí, tá bom? Bem tranquilo. Então, chutando 1 e 2 na primeira. Então, cuidado, a primeira função é y igual a x mais 3. Então, aqui eu não tenho ninguém multiplicando. Então, basta pegar o carinha que eu chutei, o número que eu atribuí o valor, e somar 3. Então, 1 mais 3, 4. Então, o primeiro ponto é 1 e 4. E depois, 2, que eu atribuí, mais 3, que dá 5. Então, 2 e 5 é o segundo par ordenado desta função. Vamos lá para outra. Também vou chutar 1 e 2, que é o mais fácil que tem, tá bom? Aqui é menos x mais 3. Então, cuidado, que essas duas são muito parecidinhas, a não ser por esse lindo sinal ali de menos. Tá bom? E é menos o valor que você chutou, que você atribuiu. Então, menos 1 mais 3, lê de trás para frente. 3 menos 1, 2. Então, 1 e 2 é o primeiro par ordenado desta função. E quando eu atribuo 2, vai ficar menos 2 mais 3. Lê de trás para frente. 3 menos 2, 1. Então, 2 e 1 é o segundo ponto. Então, eu já tenho os pares ordenados da segunda função e da primeira. O que eu faço? Marco no plano cartesiano, tá bom? Então, olha aqui, marcando os pontos aqui, olha essa vermelha aqui, ó. Eu tenho o ponto 1 e 4 da primeira, tá aqui, e o ponto 2 e 5 da segunda, tá aqui. 2 pontos determinam uma reta, passa a reta por ali, tá bom? Agora eu vou marcar o segundo. O segundo é 1 e 2, então tá aqui. E depois eu atribuí 2 também, 2 e 1, então tá aqui, ok? 2 pontos determinam uma reta, traça a reta ali, ok? Então eu tenho as duas retas traçadas. Mas que conclusões nós podemos tirar da observação desse gráfico, hein? Porque na hora da escrita da parte algébrica era muito parecido, né? Uma era x mais 3 e a outra menos x mais 3. Ficou um xizinho bem certinho aqui, né? Que conclusões que eu posso tirar? Escreve aí e comenta depois para a gente analisar as suas conclusões a respeito desse exercício, tá bom? Jogando com funções. Quem aí gosta de jogar, levanta a mão. E eu também, adoro jogar. Claro que tem alguns jogos que nós temos mais facilidade, outros nós temos menos facilidade, mas por aí vai. Nós vamos agora fazer cartões, tá bom? Olha aí, ó, o que você vai fazer, presta atenção. Faça cartões com expressões matemáticas que sejam funções do nosso jogo. Então, ó, foi feita uma primeira aqui, 2x menos 6,
E uma segunda, lembrando que f de x e y é a mesma coisa, tá bom? Menos x mais 7. Então tem o cartão azul e o verde, cada um com uma função diferente, tá bom? Como é que a gente joga esse negócio? Precisamos de um dado. Esse dado, você pode pegar um que você já tenha pronto. Você pode fazer olha aqui, ó, aquele dado tradicional, ou você pode inclusive fazer um dado completamente diferente, tá bom? Isso aqui vai dar um octaedro, ó, formatos diferentes, formato de pirâmide e tal. Então assim, tem vários tipos de dados que nós podemos fazer com vários valores, tá bom? Então assim, chuta uns valores lá, se quiser colocar alguns negativos, coloca no teu dado, tá bom? Pega um que já existe, muda os números e inventa aí, tá? E daí, como é que nós fazemos? Jogue o dado e sorteie um cartão. Jogou o dado, fecha os olhinhos, pega um cartão. E daí? Use o valor dado na variável da função escrita no cartão. Para quê? Para você colocar na função. O dado vai dar um número, você coloca aquele número na função do cartão que você pegou. E monte uma tabela com os valores obtidos quando você colocou na função, tá bom? Então, por exemplo, você jogou o dado, deu 4. E o cartão era esse, menos x mais 7. Então, coloca o 4 lá. Aí depois joga o dado com o mesmo cartão. Dá outro valor, faz a outra conta. Joga umas 3 vezes. Aí você pode fazer o quê? Construir o gráfico da função para você analisar um pouquinho melhor ela. Afinal, você já tem os pontos, né? 4 e 3, menos 2 e 9, 0 e 7, ok? É uma maneira mais divertida de você brincar com as funções e ao mesmo tempo aprender, ok? O que vimos nessa aula? Retomamos plano cartesiano e pares ordenados, que é muito importante, tá? Por isso é par ordenado, tem uma ordem. Representação gráfica de uma função afim e análise inicial do comportamento de funções. Então vimos que o gráfico é uma reta, pode ser crescente, subindo, ou decrescente, descendo, tá bom? Ambas são retas e ambas fazem parte do gráfico da função afim. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, galerinha. Até mais!